Almoço Band News, com Guto Graça. E aí, Guto, tranquilidade? Tranquilidade, Rodolfo. Tranquilidade quem recebe a notícia de volta às aulas, né? E recebe esse dado, e tem um dado que pouca gente da prefeitura comentou. Os dois bairros com menor índice de distanciamento social, Botafogo e Tijuca, são os bairros que concentram a maior parte das escolas do Rio de Janeiro. É só levando um pouco, porque são dados disponíveis, não são dados só disponíveis no meu Big Data, que eu não vi nenhum homem público comentando essa junção desses dois fatos, liberando e logo nos bairros que hoje a gente está com o menor índice de distanciamento social, né? O Colégio Andres, onde eu estudei. Não foi com 26 anos. Não. No Maitá e depois na Praia de Botafogo. Um grande Colégio Andres. Um beijo ao Colégio Andres, que, vejam que maravilha, formou este homem exemplar. Sensacional. Por favor, não fica lembrando não que isso é uma queimação do Andres. A família Flecha Ribeiro ainda, Andreasa? Sim. Com esse cara e com a Vera? Sim, eu sou da antiga, né? Eu entrei no Colégio Andres, vindo do Colégio São Bento, sobre o qual não falarei, em 1989, no meio de 89. Meu pai tinha morrido, digamos que o colégio anterior não havia me acolhido bem nessa circunstância, pouco sensível, embora católico, Colégio São Bento. E aí eu fui para o Andres, que me recebeu muito bem, em 89, família Flecha Ribeiro, Guto. Só uma lembrança, grande Colégio Andres, me salvou, Colégio Andres me salvou. O Guto, por falar em colégio, como é que você sentiu nas redes, por exemplo, a possibilidade de volta às aulas? Há muito medo ou não? Os pais estão desesperados e aprovam e mandarão seus filhos, pelo que você sentiu nas redes sociais, pelo menos? Rodolfo, é interessantíssimo porque, em geral, os assuntos eles têm entrado sempre naquela linha do algoritmo, né? Do sim e não, ou tem concordância de porteira fechada ou não tem, ou é cloriquina ou é isolamento, ou é esquerdalha ou é bolsonarista, ou seja, a gente está ficando muito esse fla-flu o tempo inteiro. Nesse assunto, Rodolfo, primeiro, medo e desconforto aparecem 40%. Ponto. Medo e desconforto com essa volta, quando você vai. Você tem 15% que realmente na tranquilidade. E tranquilidade a gente tem que lembrar que não são perfis só de pessoas sem filhos que resolvem dar palpite no assunto. É gente com filho que diz é isso mesmo, criança passa pouco, ou seja, você tem isso da tranquilidade. Só que aí que é interessante, Rodolfo, uma massa muito grande mistura os sentimentos, que é o da necessidade com o medo, 25%. Sabe, aquele mesmo cara que diz que está com medo de voltar, ele na mesma postagem, ele está falando que tem a necessidade, porque vai voltar a trabalhar, como é que fica isso, ou seja, tudo que envolva filho não fica tão preto e branco, tão claro os tons assim maniqueístas que a gente está acostumado a ver. E foi um exemplo claríssimo essa notícia de volta às aulas de escola particular, de escola pública, ou seja, está uma informação também muito difusa e confusa, que os próprios pais estão tendo que acompanhar muito mais com as próprias escolas do que o noticiário, Rodolfo. Ou seja, o WhatsApp, nesse ponto, está sendo assim um grande divulgador, porque são comunicações meio que internas, tá? Agora, Guto, já que você falou de educação, e essa discussão do Fundeb, o governo queria tentar no ano que vem não colocar o dinheiro para o Fundeb, passar a colocar a partir de 2022, isso caiu por terra, né? Houve uma rejeição monstruosa no Congresso, o ministro Ramos teve que sentar para negociar e ontem, rapidamente, com a maciça maioria, foi aprovada a proposta da Câmara, que agora vai ao Senado, que não só jogou fora no lixo a proposta de, ano que vem, não enviar recursos do Fundeb aos estados e municípios, muitos que têm até 70% do seu orçamento vindo do Fundeb, como aumentaram, inclusive, os recursos federais no Fundeb. Uma votação histórica. Histórica, uma derrota cachapante para o governo. Naquele momento se discutia isso e até vai se aumentar o volume de recursos federais de forma escalonada a partir do ano que vem, mas como que foi nas redes? Houve discussão? Houve um apoio geral à proposta do governo ou à proposta da Câmara? Aí que foi uma coisa interessantíssima, porque teve movimentação. Foi um assunto que a gente acompanhou em tempo real,
das 24 horas anteriores até a conclusão. E o que foi a movimentação, Rodolfo? A gente, primeiro, além do geral, a gente separou aqueles 2 milhões de perfis favoráveis ao presidente e 2 milhões de perfis espelhados que sejam de oposição aos dois, ok? Você tinha a presença era muito maciça no início, na bolha de apoio ao presidente, 35%, e falando Fundeb não. Era maciço isso naquele primeiro momento, enquanto na bolha de oposição, ela era majoritariamente favorável à aprovação do Fundeb. Só que após a aprovação do resultado, Rodolfo, né, a bolha de oposição ela passou a tratar o assunto com muito mais vigor, porque foi como se fosse uma vitória, mudou para 85% de participação desse assunto nas bolhas, enquanto a bolha do presidente de apoio caiu para 15%. Aí, o que é mais estranho, Rodolfo, é que, é claro, foi uma derrota de governo, e isso aqui não é análise do Guto, são números, e essa movimentação foi uma pressão popular que rejeitou o assunto, né? E o que fica muito claro é que a gente tem que lembrar que existe print de rede social, porque teve muita gente apagando o print depois de votação, né? Só que rede social deixa pegada, e a gente fala às vezes de pessoa pública, de gente com mandato, né? Gente falou, não vou aprovar o Fundeb de forma nenhuma, e depois acabou votando de uma forma de aprovar, ou seja, o assunto ele voltou por uma serenidade após a aprovação. Foi uma coisa assim interessante, Rodolfo. Bom, Guto, é isso. Então agora eu acho que é mais acompanhar também a tendência no Senado também isso prosperar e até pela vitória que foi, como disse o Andreasa, gigantesca, né? Eu comentei mais cedo hoje na rede, mas só para dar alguns dados aqui, com essa votação de ontem, um projeto de emenda constitucional aprovado na Câmara, o Fundeb se torna perene, né? A política de Estado, permanente, não mais provisório. E, ao contrário do que queria o governo, passa a valer já em 2021. O governo queria que começasse a vigorar em 2022. Então, nós vamos da contribuição adicional da União, que hoje é de 10%, para 23%, isso progressivamente, em 2026, algo como 5% destinado especificamente para a educação infantil, para a criação de vagas em creches. Só para dar uma ordem de grandeza aqui da importância desse projeto, o gasto mínimo por aluno chegará em 2026, são a projeção dos técnicos da Câmara, a R$ 5.500, contra os atuais R$ 3.500. E aumentará, Guto, que é extraordinário, em quase 50% o número de municípios pobres beneficiados por recursos extras. São hoje 1.699 municípios nessa linha que vige hoje dos 10% e serão, ao fim desse processo, 2.745 municípios. É um grande movimento, vitória do Parlamento, um texto muito bom que inclui e trata da nossa educação e não admitiu que se colocasse ali o jabuti do Renda Brasil, um programa assistencial que é muito importante, que tem que ter, o novo Bolsa Família, mas que se tentava embutir no Fundeb, porque o Fundeb não é limitado pelo teto de gastos, seria uma espécie de pedalada fiscal, mas o parlamento cortou isso na veia, então, nesse caso aí, não quero generalizar, a derrota do governo foi boa para o Brasil. Valeu, Guto. Só para dar uma concluída, eu acho que fica muito claro com esse assunto que não tem direita e esquerda no que se trata de você resolver um gargalo de um país que é o 57º de 79 e de 80 do PISA. Isso é estratégico, é necessário para a gente resolver um país. É muito além de pauta de se discutir a ou B de maniqueísmo. Acho que ficou claro aí na explicitação aí do Andreasa. Enfim, estamos junto aí, Rodolfo. Qualquer momento é só chamar. Estamos à disposição. Valeu, querido. Um abraço grande para você. Até quarta-feira que vem. Valeu, Guto.